Olá, antes de vamos dar então seguimento ao nosso curso de NumPy. Portanto, começámos, vimos no primeiro vídeo então os primeiros 8 pontos relativamente aqui então a esta biblioteca. Falámos um bocadinho o que é o NumPy, porque é que devemos usar o NumPy, a biblioteca. Falámos o que é um array, o ND-array, vimos as estruturas de dados, o dtypes. Portanto, fizemos aqui também a construção de arrays, a construção manual, a construção, vimos que os vários métodos pré-definidos que existem para construir arrays. E no último ponto falámos então sobre alterar as dimensões dos arrays. Portanto, falámos aqui no reshape, no resize, no ravel, no flatten, etc. Agora vamos continuar no vídeo, então vamos falar sobre o ponto 9, que é unir arrays. Portanto, existem várias opções para construir um array a partir de arrays existentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, o VStack ou o RowStack, que é igual, o HStack ou o ColumnStack, portanto, V de vertical e o H de horizontal, portanto, vertical e horizontal. Temos o Concatenate, temos o Append e temos o Stack. Pronto, isto são alguns métodos então, que existem aqui para, digamos, concatenar, unir os arrays. Cada uma delas, cada um destes métodos tem a sua especificidade. Vamos ver em detalhe então como funciona, começando pelas primeiras duas, portanto, pelo VStack e o HStack. Portanto, a função VStack é usada para empilhar arrays em sequência verticalmente, ok? Portanto, em linha, enquanto a função HStack é usada para empilhar arrays em sequência horizontalmente, ok? Portanto, em termos de colunas. Temos aqui um array, um exemplo de um array, por exemplo, A, B e C. Temos aqui até a imagem com o seu conteúdo, portanto, o array A, o array B, ok? E o array C. Pronto, e temos aqui então os seus elementos, de A, B e de C, ok? E vamos então fazer a união por colunas e a união por linhas, ok? Portanto, nós vamos fazer a união horizontal, ok? A união por colunas. Portanto, e temos aqui então, na primeira parte, temos aqui o print horizontalmente, portanto, vamos unir de forma horizontal, portanto, utilizando a função hstack, ok? De A e de C. Temos aqui o A e o C. Então, temos aqui hstack de A e C. Portanto, vai unir por colunas, ok? Depois temos aqui o hstack, aliás, o vstack, e vamos então fazer aqui da forma vertical. Como estamos aqui a fazer. Pronto, então vamos unir por colunas e por linhas. Portanto, executando aqui o código, vamos verificar que aqui vamos ter então as três linhas que tínhamos de 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12, e depois, se fizermos então o vstack com o B, ele vai constituir, vai passar a ser unido e vai constituir aqui então um, a outra matriz, portanto, e vai ficar então com os números novamente de 1 a 4 e de 5 a 8. Ok? Pronto, vamos aqui só ver. Falta só que importar aqui, temos que importar só aqui a biblioteca, a única linha que falta aqui. Vamos só importar aqui a biblioteca NumPy e vamos já fazer, e vamos já então executar aqui o código. Está a demorar mais um bocadinho mais de tempo, por causa da, estamos aqui a criar a máquina virtual, primeiro, e agora estamos aqui a executar o código para fazer então a importação do módulo. Pronto, já está importado, já podemos ir aqui então para onde estávamos e executar agora aqui o código, que é para verificarmos então. Cá está. Pronto, e vamos então verificar que temos aqui então de forma horizontal, e de forma horizontal aqui a utilizar aqui o hstack, tal e qual como está aqui. Portanto, ele vai acrescentar aqui as colunas. Portanto, a matriz C fica acrescentado à matriz A. Ok? Portanto, e temos aqui, cá está, ela aqui, reparem, que a matriz que finalizou, portanto, é igual à matriz que está aqui. Ok? E depois temos o vertical, temos a união vertical através do VStack. Portanto, temos aqui a matriz original, que é a matriz A, que esta é a matriz que está aqui, e depois junta, portanto, unida com a matriz B, ok, que é a que está aqui. Portanto, e fica no total, fica esta matriz unida, então, verticalmente. Ok? Portanto, e é assim que funciona, então, estes dois métodos, o HStack e o VStack. Ok? Há aqui uma pequena nota que é,
o hstack gera um erro de incompatibilidade de dimensões se os arrays forem de dimensões diferentes. Isto é lógico, né? Aqui percebe-se aqui que nós não podemos aqui unir. Nós temos aqui um array de de 3 linhas com 2 colunas e obviamente que quando vamos unir tem que ter o mesmo número de linhas, senão dá erro. E aqui temos que ter o mesmo número de colunas, obviamente, senão também dá erro. Portanto, é isto aqui que está aqui. Portanto, se eu quiser, por exemplo, o A aqui, que estou aqui a fazer, o hstack, utilizar a função hstack dá com B, ok? Utilizando o hstack, isto vai, obviamente, aqui gerar um erro. Vocês vão ver aqui. Portanto, aqui está aqui um erro de valor, que é o que diz aqui. E diz all the input arrays dimensions for the concatenation axis must match exactly. Portanto, ou seja, os eixos têm que ter a mesma dimensão, ok? Que é o que não acontece aqui. Repare, se eu fizesse aqui o hstack de A e de B, ok? Portanto, A e B, obviamente que não era compatível, ok? Portanto, tinha que ter 3 linhas e B só tem 2 linhas. Depois temos aqui então, imprimir também, podemos imprimir aqui, podemos confirmar, aliás, vendo as dimensões de vários eixos ou só de um. Isto é só para verificarmos aqui, digamos, a forma que nós temos aqui. Portanto, temos aqui uma matriz 3x2, aqui temos uma de 2x4, portanto 3 e 2, ok? Portanto, este número tem que ser compatível. Podemos usar então a função também concatenate. A função também une, concatenar, portanto é unir, é juntar. Esta função, tanto une 2 ou mais arrays num único array com opção de eixo. Ou seja, nós aqui podemos pôr qual é que é a opção do eixo que queremos concatenar. Okay? Temos aqui um exemplo, por exemplo, uma matriz aqui neste caso, com 6 elementos. Depois temos aqui o B, uma matriz com um elemento. Okay? Com um elemento não, com 3 elementos. Então vamos concatenar A e B no eixo, portanto no axis 0. Portanto, vamos fazer a união em termos de linhas. Okay? Portanto, eu vou aqui executar. Okay, cá está. Portanto, ele fez a união. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Que era do array A. E depois temos aqui então o array B, 7, 8 e 9. Portanto, que foi concatenado ao array A, produzindo um array final. Se omitirmos o eixo, reparem que é o que diz aqui. Portanto, se eu omitir o eixo, portanto, eu vou agora vou pôr aqui o trocar, portanto, fazer basicamente a mesma coisa que está em cima, só omito o eixo. Por defeito é 0. Ou seja, como por defeito é 0 o eixo, o resultado, eu vou executar novamente o código, e o resultado final vai ser o mesmo. Ok? Portanto, omitindo o eixo ou pondo o eixo igual a 0, o resultado é igual. Se quisermos passar por coluna, concatenar por coluna, então pomos o eixo igual a 1. Ok? E vamos aqui então executar aqui o código. Não concatenar, cá está. Portanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 7, 4, 5, 6 e 8. Portanto, estamos a concatenar pelo eixo 1. Portanto, estamos a concatenar unindo as colunas. Ok? Depois temos aqui então uma nota que é podemos concatenar o mesmo array várias vezes. Portanto, isto não há problema de concatenarmos várias vezes. Portanto, ele vai sempre acrescentando. Estão a ver? Portanto, ele vai sempre acrescentando aqui. Reparem, pus aqui A, B, B. Portanto, eu posso pôr aqui sempre o array que eu quiser. Portanto, concatenar as vezes que eu quiser. Portanto, ele vai sempre unir a coluna 2 vezes. Neste caso vai ser 2 uniões. Portanto, o array B vai ser unido 2 vezes, como nós vemos aqui. Portanto, temos aqui o 7 e o 9. Ok? Está aqui, tal e qual, está aqui uma nota, tal como o hstack, não podemos usar esta função com arrays de dimensões diferentes. Ok? Temos aqui um exemplo. Portanto, ele aqui dá um array com o erro. Okay? Portanto, diz o A e o B no eixo 0. Portanto, quer seja o eixo 0 ou 1 dá erro, porque as dimensões, aqui estamos a falar de 2 dimensões, aqui estamos a falar de uma dimensão. Portanto, e gera um erro se for aqui só de 2 dimensões. Ok? Portanto, insertando aqui o código, podemos ver aqui através do shape, do A e do B, cá está 2 e aqui é uma. Ok? Portanto, temos aqui 2 elementos só. Ok? A shape, a forma. Podemos também fazer pelo método append. Okay? O método append também pode ser usado. Que funciona de forma semelhante ao concatenate. Okay?
tem algumas variantes, algumas exceções, nomeadamente, por exemplo, só adiciona dois arrays, ao contrário do concatenate, que podemos adicionar vários. E se não colocarmos os eixos, ele adiciona então no fim do array, ao contrário do concatenate que adiciona, portanto, no eixo 0. Okay? Pronto, temos aqui um exemplo. Temos aqui o nosso array, então o array A, o array B, ok? E vamos então fazer a função concatenate da A com B, ok? E depois temos aqui a função append, portanto temos primeiro o concatenate, depois temos o append com o eixo, ok? Neste caso aqui vamos definir o eixo 0, ok? E neste caso aqui vamos deixar em branco, portanto não vamos definir o eixo, é o que está aqui a dizer, portanto sem eixo, fica com o vetor só adicionado no final os valores de A, ok? Portanto, estamos aqui o código. Portanto, cá está a função concatenate. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, concatenou os três. A função append, com o eixo definido, ok? O eixo 0. E a função append sem eixo, ok? Então, nós aqui não definimos eixo. Como não definimos eixo, fica aqui um array com todos os valores seguidos, ok? Portanto, é que fica aqui. Portanto, ele não tem eixo e fica com um vetor, só adicionando no final os valores de B. Okay? É o append normal. O append, como nós vimos também já noutras estruturas de dados, adiciona sempre, se nós usarmos o append, adiciona no final. Okay? No final da nossa estrutura. Pronto. E mais no final deste documento temos algumas funcionalidades também extras da função append. Aqui temos a função stack, 9.4, portanto é a função stack. A função stack é semelhante ao concatenate, mas devolve um array com um novo eixo. Okay? Vamos ver um exemplo, temos aqui o concatenate, okay? O eixo 1, 2, o 3, o 4, no eixo 0, okay? O eixo 0 é o nosso sempre o eixo, estamos a trabalhar. Aqui temos 1, 2, 3 e 4, então ele concatena aqui. O stack, se vocês repararem aqui, ele cria um novo eixo. Portanto, 1, 2, está aqui uma nova linha, 3 e 4. Vamos então ver como é que funciona. Temos aqui os nossos dois arrays. Concatenar, portanto, com o método, juntar com o método concatenate e com o stack. Okay? Portanto, vamos experimentar aqui agora com o stack e vamos ver que realmente, estão a ver aqui, portanto, está aqui uma diferença. Okay? Portanto, o concatenar devolve um eixo, okay? E o stack devolve um novo eixo. Okay? Portanto, temos aqui uma matriz, digamos, de duas dimensões, com o stack. Okay? Se for 2D, obviamente que acrescentando um eixo passa para 3D. Portanto, temos aqui duas matrizes, dois arrays, que são matrizes, basicamente, portanto, e aqui temos o concatenar, ok? E depois temos então com o stack. Portanto, vamos aqui executar aqui o código. Ok? E vamos ver então que o concatenar devolve a matriz, cá está. Portanto, concatenar devolve a matriz com os mesmos eixos, 2D, enquanto o stack devolve um novo eixo, 3D. Portanto, retorna aqui um array 3D. Ou seja, não é um D, portanto, é mais um D, mais uma dimensão. Portanto, no total fica um array 3D. Ok? Cá está ele aqui. Ok? Pronto. Já está ele. Reparem aqui, temos aqui o infográfico. Temos aqui a diferença daqui para aqui. Portanto, aqui temos então a nossa matriz 3D. Ok? Pronto, mais informações, se quiserem mais opções aqui relativamente aos métodos e funções para unir arrays, podem clicar aqui e aqui vamos para a documentação oficial, como em todos os outros tópicos que também já vimos. Portanto, e temos aqui então sobre manipulação de arrays, mais opções aqui para fazer este tipo de manipulação, okay? Nomeadamente unir. Agora vamos ver neste ponto 10 como é que podemos fazer a divisão de arrays. Okay? Como é que podemos dividir arrays? Portanto, a divisão é a operação inversa da concatenação, obviamente. Portanto, nós tivemos agora a ver a unir e agora vamos ver como é que podemos dividir. Okay? Pronto, para fazermos existem várias funções. Portanto, temos a função split, que é a principal função que divide um array em vários arrays de dimensão inferior, bastante para tal indicar o array que queremos dividir e o número de divisões. Temos o H-split e o V-split, como o nome indica, H de horizontal e V de vertical. Portanto, estas duas funções são derivações da função split,
dividindo o array na horizontal e na vertical, respectivamente. E depois temos o array split, que é semelhante, é uma função semelhante ao split. A única diferença é a possibilidade de divisão não ser uniforme. Okay? E vamos ver isto com três exemplos, que é para percebermos melhor. Temos aqui então, vamos começar pela função split. Okay? Portanto, temos aqui dividir, no primeiro ponto, dividir um array com uma dimensão. Okay? Portanto, aqui vamos criar um array. Portanto, isto é tranquilo. Portanto, criar um array com 9 posições, de 0 até 8. Okay? 9 elementos. O print do array. E aqui temos então a utilizar o split. Cá está a função split. A função split divide então o nosso array em x arrays. Portanto, eu aqui defini o meu array que quero dividir e aqui o número de arrays que vou dividir. Okay? Portanto, executo o código e ele vai-me dividir então este array em 3 arrays. Okay? Pronto. Cá está ele. Portanto, o primeiro array 0, 1, 2, o segundo 3, 4, 5 e o terceiro 6, 7 e 8. Okay? O número de divisões, aqui uma nota que é importante, que é o número de divisões deve ser um divisor do número de elementos, caso contrário dará erro, pois uma divisão uniforme não é possível, ok? Portanto, se eu quiser dividir, repare, eu tenho 9 elementos no meu array, portanto do 0 até o 8, e se dividindo por 3 dá o número exato, portanto dá o resto da divisão é 0, o resto da divisão de 9 por 3 dá 0. Caso não dê, ele gera um erro, ok? É isto que está aqui a dizer. Portanto, se eu quiser dividir o meu array por 4 arrays, ele vai dar um erro e vai-me dizer então o quê? Que o array split, este erro que está aqui em baixo, é o mesmo que está aqui em cima, array split does not result in a equal division, ou seja, uma divisão igual. Okay? Portanto, isto aqui gera um erro. Podemos também usar índices para dividir uma matriz. Okay? Por exemplo, eu vou dividir nos índices 2, 4 e 8. Okay? Então, eu vou aqui executar. Neste caso, reparem que eu criei um array com 10 elementos. Portanto, começa no 1 e acaba no 9. Okay? Lembra sempre que o arrange, o último elemento, o último valor não está, não está incluído. Portanto, vamos criar 9 valores no total. Portanto, vai-me dividir então no segundo índice. Portanto, o segundo índice, nós já sabemos que o segundo índice tem o índice 0 e o índice 1. Portanto, aliás, o índice 1 e o índice 2, ok? Portanto, corresponde ao índice 0 e ao índice 1, portanto, que é os números 1 e 2, ok? Depois temos o 3 e o 4, ok? Depois temos o 5, o 6, o 7 e o 8. E depois temos, então, por fim, o array aqui, o último array, que é o que sobrou. Portanto, reparem, também é possível nós dividirmos então pelos índices. Ok? Pronto. Depois daqui, podemos então dividir um array 2D. Existem aqui duas maneiras de dividir a matriz 2D, uma por linha, outra por coluna. Por padrão, a matriz é dividida em linhas, ou seja, no eixo 0. Temos aqui um exemplo, por exemplo, um array, okay, bidimensional, duas dimensões, com números de 1 a 4 e de 5 a 8. Então temos aqui o split, vamos dividir o split, ok? Divido o array no eixo 0. Portanto, ele vai dividir aqui em 2. Reparem, cá está. Portanto, ele está aqui o do 1 a 4 e depois, então, do 5 a 8. Okay? Depois podemos usar a função também para dividir a matriz em várias submatrizes, horizontalmente, portanto, por coluna. Neste caso, então, usamos o eixo 1 junto com a matriz de entrada e o número de secções a serem divididas. Portanto, executando aqui o código, reparem que ele me faz aqui, então, é a divisão pelo eixo 1, ok? Pelo eixo, portanto, das colunas. Portanto, e cá está, então, o array. Portanto, o array está aqui, primeiro, depois aqui o outro array a partir daqui. Okay? Depois temos aqui, então, dividir um array 3D. O array 3D, ele vai-me dividir, então, um array, vai-me criar aqui um array de 3 dimensões, neste caso aqui, e depois aqui vai-me dividir este array de 3 dimensões em 3. Portanto, cá está, 1, 2, e depois 1, 2, 1, 4 e 7, aliás. Depois temos aqui o outro array, ok? O 2, o 5 e o 8, e depois um terceiro array, o 3, o 6 e o 9. Portanto, aqui estamos a dividir sempre, estamos a dividir aqui o nosso array
por 3D. Portanto, um array com 3 dimensões. Ok? Podemos usar agora, vamos ver agora as funções hsplit e vsplit. Portanto, as funções hsplit e vsplit são casos especiais da função split. São usadas então para dividir um array em vários subarrays também. A função vsplit divide verticalmente, em linha, sendo equivalente a split com o eixo igual a zero, que é o padrão. O array é sempre dividido ao longo do primeiro eixo, independentemente da dimensão do array. A função hsplit divide horizontalmente, portanto por coluna, sendo equivalente a split com axis igual a 1. Portanto, o eixo é o primeiro. O eixo é o 1. Okay? O array é sempre dividido ao longo do segundo eixo, independentemente da dimensão do array. Portanto, temos aqui então uma imagem a ilustrar os arrays que vamos criar. Portanto, temos aqui o nosso array de 6 elementos, ok? E vamos fazer então um reshape de 3x2, portanto 3 linhas e 2 colunas, que é o que temos aqui. Vamos imprimir o array e depois temos aqui o array dividido verticalmente, ok? Portanto, split de 3, tal e qual como está aqui na primeira imagem, ok? Portanto, vamos dividir o array em 3, ok? Na vertical, e depois vamos dividir o array na horizontal, tal e qual como está aqui, ok? Portanto, executando aqui o código, vamos ver que os arrays que obtivemos são os arrays que estão aqui na imagem. Ok? E por fim, temos então um array split. A função array split divide um array em vários subarrays, sendo a única diferença para a função split a possibilidade de divisão não ser uniforme. Portanto, para uma matriz de comprimento n que seja dividida em x partes, ela vai retornar uma submatriz de tamanho x mais 1. E a restante de tamanho n divisão inteira por x. Okay? Vamos ver aqui um exemplo para percebermos o que é que queremos fazer. O que é que estamos aqui a falar. Portanto, cá temos aqui então dois exemplos. No primeiro exemplo, vamos criar então o nosso array com 7 elementos. Cá estão eles aqui, do 0 até ao 6. Okay? E vamos dividir em 3. Portanto, utilizando então a tal função array split. Okay? E depois vamos criar um array com 9 elementos. Okay? E depois vamos dividir este array em 4 elementos. Portanto, estamos aqui a ver sempre que a divisão, reparem que a primeira divisão é sempre maior, ok? O número de elementos é sempre maior, que é o que está aqui, portanto, a submatriz de tamanho x mais 1, que é a primeira, ok? Portanto, e depois os restantes é, digamos, a divisão inteira, portanto, vai dividir de forma equitativa. Se vocês repararem, a primeira divisão é sempre maior, portanto, x mais 1, e depois aqui vai ser dividido de forma equitativa. Portanto, eu executando aqui o código, cá está. Portanto, o array do primeiro caso tem os elementos que estão aqui, 0, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E na divisão por 4 arrays, temos o primeiro 0, 1, 2 e depois os restantes 3 com o mesmo tamanho. Okay? Mais uma vez temos aqui então mais opções, clicar aqui e temos aqui também manipulações rotinas de manipulação de array. Okay? Portanto, e todas essas funções e mais outras que existam estão sempre aqui na documentação oficial, que é sempre bom passarem uma vista de olhos, porque tem estas funções e outras de uma forma mais detalhada. Vamos ver agora o ponto número 11, que é indexação e fatiamento. Portanto, os nossos arrays, à semelhança das listas e outras estruturas que nós já conhecemos, quando um array é criado, ele recebe automaticamente o conjunto de índices, portanto, de 0 até ao último elemento, onde os seus elementos podem ser lidos ou alterados por meio do seu índice. Os índices negativos contam sempre de trás para a frente, o array menos 1 corresponde então ao último elemento do array. Até aqui nada de novo, tal e qual como nas strings, como nas listas, etc. Para selecionar ou editar vários elementos, passamos uma lista de índices. Então, vamos ver aqui, vamos começar por matrizes com uma dimensão. Podemos indexar e dividir arrays NumPy de forma idêntica das listas em Python. Cá está. Portanto, temos aqui os nossos 10 elementos. O primeiro elemento é acedido pelo índice 0, o segundo pelo índice 1, sucessivamente até ao índice 9. Neste caso, o último elemento pode ser o índice 9 ou pode ser o índice menos 1, o penúltimo menos 2 e sucessivamente. Okay? Aqui nada de novo, portanto está aqui a informação que vocês estão aqui a ver
é igual às listas, por exemplo. Portanto, um array n pode ser usado para selecionar qualquer elemento no índice n, que começa por 0, e o array "-n" pode ser também usado para selecionar o último elemento n da matriz. O índice do último elemento começa com -1 e continua na forma inversa, portanto, -2, -3, até ao tamanho do nosso array. Temos aqui o exemplo. Vamos criar aqui um array, ok? Portanto, de 1 até 10, portanto, de 1 até o 11, neste caso, portanto, para conter o 10. E se eu fizer aqui o índice 1, ok? Do índice 1 corresponde aqui ao 2, ok? Que é o que está aqui azul. E aqui o índice -1, ok? Que corresponde ao último elemento, então, que é o valor 10, tal qual como imprimiu aqui. Ok? Depois temos aqui só uma notação, portanto, o nosso vetor A com as posições W, X, Y, etc., pode ser usado para selecionar vários elementos no índice W, X, Y e por aí adiante. Se os elementos no índice W, X, Y forem consecutivos, podemos usar a notação de A, M, A, N, ou seja, o nosso slicing, que já conhecemos também, para selecionar os elementos facilmente. Quando o índice é -1, ok, que é o que temos aqui, portanto, se nós temos aqui um vetor como uma matriz de A e não pusemos limite superior nem limite inferior, que é o caso que temos aqui, também podemos, e se pusermos à frente -1, portanto significa então que os elementos sairão na ordem inversa. Tal e qual como as listas, portanto isto aqui não tem nenhuma novidade. Okay? Temos aqui alguns exemplos só, por exemplo, se o vetor for o A, nós temos aqui o 0, o 1, o 5 e o 9, portanto estes índices 0, 1, 5 e 9 correspondem aos valores que estão a azul. Aqui o nosso índice de A, o nosso índice de 3 a 7, portanto, do nosso vetor A, nossa matriz A, corresponde então aos valores 4 a 7, ok? E aqui na ordem inversa, portanto, o que faz é imprimir então o nosso vetor de forma inversa, portanto, do 10 para o 1. Portanto, este código que está aqui, portanto, é o código que nós vemos aqui em cima, ok? Portanto, o índice 0, 1, 5, 9 corresponde então 1, 2, 6 e 10, ok? O nosso de 3 a 7 corresponde 4, 5, 6 e 7, e se pusermos -1 com estes dois pontos, okay, correspondentes ao intervalo e ao salto, nós então sabemos que ele vai imprimir por ordem inversa. Para aqui, nada de novo. Matrizes 2D. Podemos também indexar então e dividir matrizes num pai em várias dimensões. Se fatiarmos um array com mais do que uma dimensão, devemos especificar uma fatia para cada dimensão. Assim, em arrays 2D, existem duas dimensões, onde cada dimensão é considerada separadamente na indexação e divisão das matrizes. Okay? Temos aqui o nosso array A, em que vamos criar aqui então elementos de 1 até 16, portanto 16 está incluído, vai de 1 a 15, tal qual como está aqui na imagem. Fazemos o reshape, portanto vamos moldá-lo com 3 linhas e 5 colunas. Okay? E depois imprimimos, tal qual como está aqui. Portanto, coluna 1, a coluna 5, linha 1, a linha 3. Portanto, o R de row e o C de column, coluna. Se eu quiser selecionar a primeira linha do array, portanto, se eu quero selecionar esta linha, posso fazer por simplesmente aqui o nosso array, portanto, o 0, ok? E depois, corresponde à primeira linha, e depois aqui, desde a segunda parte, que corresponde à coluna, não ponho limites, portanto, ele, obviamente, não põe limites, imprime a coluna toda, ok? Ou todas as colunas, neste caso. Não é a coluna toda, mas todas as colunas. Cá está. Portanto, ele vai imprimir a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5. Portanto, da primeira linha, que é que corresponde à linha 0, à posição 0. Portanto, corresponde sempre, quando estamos em duas dimensões, que é o caso, o primeiro fatiamento, digamos, corresponde à linha, o segundo fatiamento, que está separado por vírgula, corresponde à coluna. Portanto, e como nós também já vimos, se não pusermos nada, nem no limite inferior, nem no limite superior, okay, ele obviamente que vai desde o início até ao fim. Portanto, isto seria equivalente basicamente aqui a pôr aqui um 0, ok, e a pôr aqui um 4. Portanto, eu dava um 0, 1, 2, 3, 4, portanto, dava o mesmo resultado que o anterior. Ok? Portanto, se eu fizer agora aqui o código, reparem que o resultado que vai sair vai ser o mesmo resultado, cá está, 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, tenho que fazer 5. Okay? Portanto, de 1 a 5. Okay? São 5 elementos
cá está, portanto, 0, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Portanto, tem que incluir o 5, que é para o 4 ficar incluído. Ok? Portanto, isto será a mesma coisa que não pôr aqui, então, nada. Portanto, ok? Será do primeiro até ao último elemento. Ok? Pronto, cá está. Portanto, o resultado é precisamente o mesmo. Ok? Para selecionar a primeira linha, precisamos usar dois índices, porque existem duas dimensões. Ok? Os elementos na primeira dimensão, que é 0, que são as linhas, podem ser selecionados especificando as notações apropriadas antes da vírgula, tal e qual como eu disse. Isto é só confirmar o que eu estava a dizer. Para selecionar a primeira linha no eixo 0, o índice 0 é usado. E os elementos na dimensão 1, colunas, podem ser selecionadas especificando as notações apropriadas após a vírgula. Para selecionar todos os elementos, ou seja, as colunas, no eixo 1, a notação 2 pontos é usada. Portanto, isto foi para explicar, para resumir aquilo que eu tive a explicar há bocadinho. Aqui no exemplo, para selecionar a última coluna do array A, ok? Portanto, eu quero selecionar a última coluna, ok? Mas quero selecionar todas as linhas. Portanto, basicamente é o inverso que eu fiz no exercício anterior. Portanto, eu aqui, neste exercício, não pus nenhum limite para as linhas, porque quero todas as linhas, ok? E aqui vou pôr aqui o último limite para as colunas. Portanto, executando aqui o código, reparem, ele vai me dar então 5, 10 e 15, ok? Portanto, aqui não vai dar nada e aqui vai-me dar o 4, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Podemos aqui então também temos aqui o exemplo 3 e 4, os cantos, por exemplo, para obter aqui os cantos e as colunas externas, ok? Portanto, reparem que aqui, o que é que estamos aqui a obter? Estamos aqui a obter os cantos do array, ok? Temos aqui duas formas de obter cantos do array, que já vou explicar, e depois temos aqui então também para obter aqui as colunas externas. Por isso agora podemos trabalhar aqui com vários exemplos para praticar. Portanto, para os cantos dos arrays, nós utilizamos aqui os nossos dois pontos 2, okay, para estes cantos aqui, e para aqui usamos o 4. Portanto, o 2 porque tem a ver com a linha, portanto, isto aqui corresponde ao salto, ok? Portanto, o salto na linha vai ser 2 em 2, portanto, neste caso será o 0 e o 2, e aqui no salto da coluna será 0 e 4, ok? É por isso aqui o salto 4. Podíamos também fazer aqui o que estamos aqui, o que está aqui em baixo. Portanto, podia ser a mesma coisa, portanto, de 0 a 4. Portanto, basicamente, tal e qual como vimos aqui em cima. Se quisermos as colunas externas, que é o exemplo que temos aqui, nós podemos então colocar o primeiro nas linhas, os dois pontos, e não colocarmos aqui nada. Portanto, significa que é do princípio até ao fim, ok? Porquê? Porque é a primeira linha, a primeira coluna, aliás, são todas as colunas e das linhas, todas as linhas, aliás, da coluna 1 e da coluna 5, ok? Pronto, e como são todas as linhas, por isso eu não tenho que pôr aqui nada, ok? Porque não há nenhum limite, são todas, ok? Todas as linhas estão incluídas. A única coisa que tem que filtrar são as colunas, ok? Pronto. Então, eu vou aqui executar aqui o código, portanto, que é a coluna 0 e a coluna 4, que é o que eu quero, ok? Portanto, cá está. Portanto, reparem, temos aqui então os cantos, ok? 1, 5 e o 11 e 15, ok? Temos as duas formas, como eu expliquei. E depois temos aqui então as colunas externas, portanto, o 1, o 5, o 6, o 10, o 11 e o 15, ok? Tal e qual como está aqui. Pronto, estas são as formas de fazer. Temos aqui mais exemplos, vocês perceberem. Portanto, temos aqui mais exemplos, se vocês podem agora depois praticar. Portanto, temos aqui o nosso array, que se chama, neste caso, chama-se data, ok? E vamos aqui então fazer o array, o primeiro array. Vamos aqui a linha 0, coluna 1, tal e qual como está aqui, e vamos obter o número 2. Aqui data de 1 até 3, ok? E vamos obter aqui então a linha 1 e a linha 2, ok? De todas as colunas, ok? E depois temos aqui, portanto, a linha 1 e 2, das colunas 1 e 2, ok? E depois temos aqui a linha 0 e a linha 1, ok? Da coluna 1. Portanto, isto temos aqui o código. Cá está. Portanto, temos aqui o nosso array. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A linha 0, coluna 1, temos aqui o 2. Cá está ele aqui.
a linha 1 e 2. Ok? Linha 1 e 2. Portanto, basicamente é todo o array menos a linha 0. Ok? Portanto, cá está 3, 4, 5 e 6. E depois temos aqui o 1 e o 3. Portanto, da linha 0 e 1 da coluna 1. Ok? 1 e 3. Portanto, isto agora é uma questão de depois praticar. No final temos aí vários exercícios para fazer também. Relativamente às matrizes 3D, portanto, aqui, antes de discutir a indexação e tratamento de arrays 3D, vamos mostrar como é que os elementos são organizados, então, num array 3D. Já vemos aqui em cima, já vemos lá em cima como é que funciona na definição dos arrays. Vamos só aqui rever alguns conceitos. Portanto, nós temos aqui o nosso array 3D, ok? É 3D porque, se repararem, temos aqui 1, 2, 3 parênteses retos, portanto, significa que há 3 dimensões. E depois temos aqui, então, o shape, ou seja, a forma. Isto corresponde ao quê? Este valor que está dentro da shape é o que vai moldar o nosso array. Portanto, temos 3 elementos, como temos 3 valores, sabemos que é uma matriz 3D, em que o primeiro valor corresponde ao número de matrizes do nosso array, depois o segundo elemento corresponde ao número de linhas de cada matriz, e depois o último elemento é o número de colunas de cada matriz. Ok? Para aceder aos elementos de arrays 3D, usamos números inteiros, separados por vírgula, representando então as dimensões e o índice do elemento. Okay? Tal e qual como temos aqui a imagem a demonstrar. Okay? Portanto, as vírgulas estão aqui a separar os eixos. O nosso array aqui chama-se A, neste caso. Ando aqui o primeiro eixo é o eixo 0, é o número de matrizes. O eixo 1, número de linhas de cada matriz. E o eixo 2, número de colunas de cada matriz. Okay? Agora, considera os seguintes exemplos de fatiamento de matrizes 3D. Exemplo 1, por exemplo, vamos aqui no primeiro exemplo, selecionar a segunda matriz do nosso array. Okay? Então o que é que eu fazia? Esse nosso array aqui e fazia do 1. Ok, fazia o fatiamento do 1, 2 pontos. Ok? Aqui, reparem, o primeiro é o 1, que corresponde à primeira matriz. Ok? Depois a vírgula, vamos para o número de linhas. Portanto, aqui não há limite para o número de linhas, portanto, é todas as linhas. E depois aqui não há também limite para o número de colunas. Portanto, basicamente, aqui o que estamos a selecionar, o que é que sairia daqui? Sairia a matriz aqui do meio. Portanto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tal e qual como está aqui. Ok? Pronto, tem aqui o exemplo, vamos aqui na prática. Portanto, o nosso array está aqui, o array. Portanto, tem um range de 1 a 25. Portanto, tal e qual como está aqui. O reshape, portanto, 3 matrizes, 2 linhas cada matriz e 4 colunas, tal e qual como está aqui. Portanto, vamos criar o nosso array com estes elementos. Depois, então, vamos fazer aqui o slicing deste array 3D. Ok? Portanto, e então o slicing vai ser o quê? Vai ser a matriz 1. Ok? A matriz 1 corresponde à segunda matriz. Porque a matriz 0, a primeira matriz seria no índice 0. Ok? Portanto, é por isso que ele dá aqui a segunda matriz do array. Portanto, a primeira seria esta, a segunda é esta que vai sair e a terceira seria esta. Portanto, estando aqui o código, verificamos então a nossa segunda matriz do array. Temos aqui também um exemplo 2, um segundo exemplo, que é selecionar a primeira e a última coluna de cada matriz. Portanto, a primeira 1 e 5, 4 e 8, 9 e 13, 12 e 16, 17 e 21, 20 e 24. Portanto, cá está o primeiro fatiamento não tem nenhuma limitação, portanto, significa que são todas as matrizes. O segundo fatiamento não tem nenhuma limitação, portanto, significa que são todas as linhas. E o terceiro fatiamento, que corresponde às colunas, então está aqui a dizer que eu quero a coluna 0, do índice 0, okay? Portanto, será a primeira. A segunda não, portanto, ou seja, o índice 1 não. A terceira também não, portanto, o índice 2 não. Portanto, e o índice 3 que vai corresponder à quarta, que é o que está aqui. Portanto, quero a coluna com o índice 0 e a coluna com o índice 3. Okay? E então vai-me dar então a primeira e a última. Portanto, cá está, fazendo aqui o exercício. Portanto, a matriz que está aqui é a matriz que sai daqui. Okay? Temos aqui mais um exercício.
no exemplo 3, selecionar o elemento que tem o valor 16. Portanto, se eu quiser selecionar o elemento que tem aqui um valor 16, portanto, como é que eu sei se eu fazia o fatiamento? Portanto, ele está na minha segunda matriz, portanto, eu tenho que colocar o 1 aqui, que corresponde à segunda matriz. Dentro da minha segunda matriz, portanto, está na segunda linha, ok? Portanto, tenho que colocar aqui o 1. E depois está na última coluna, portanto, tenho que colocar aqui o índice 3. Portanto, sairia o 16. Portanto, isso, portanto, aqui o código do meu array. Portanto, o A113, cá está, então, o valor 16. Ok? Temos aqui um novo exemplo, que é selecionar os elementos que possuem os valores 15 e 16. Portanto, neste caso, aqui a única diferença, o que é que seria? Seria igual ao anterior, só que fazemos aqui o 2 até, e não punhamos limite, portanto, não pondo limite, ele começa então no índice 2 e faz o 3, basicamente também é o 2 e o 3. Ok? Portanto, é o que está aqui neste exercício e vamos aqui agora executar o código e ele vai então fazer aqui o array do 15 e do 16. Cá está. Ok? Pronto, temos aqui agora a indexação booleana. Portanto, este método é usado quando queremos selecionar elementos da matriz que satisfaçam alguma condição. Quando fazemos indexação e divisão dessa maneira, isso é chamado de indexação por valor booleano, que pode ser feito usando condições e operadores booleanos. Este processo pode ser facilmente explicado usando aqui uns exemplos. Vamos ver. Portanto, podemos ainda indexar por condição booleana, que é o que vamos ver aqui. Portanto, quando queremos selecionar elementos da matriz que satisfaçam alguma condição, cá está aqui o exemplo. Portanto, e a nossa condição aqui, reparem, tem aqui o meu array, e então eu vou fazer aqui o array dos elementos que são superiores a 3. Portanto, elementos da matriz superiores a 3. Ok? Temos aqui array maior do que 3. Portanto, executo aqui o código e obviamente que vai me dar os valores 4, 5 e 6. Okay? Podemos selecionar também os elementos maiores que 2 e menores que 5. Okay? Portanto, elementos da matriz que são maiores que 2 e menores que 5. Então temos aqui npLogical AND, ok? E vamos fazer aqui o array maior que 2 e vírgula o array menor do que 5. Portanto, digitamos aqui o código. Ele vai me dar então os elementos aqui 3, 4, ok? E depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isto é, digamos, o array em si. Está aqui, é o array aqui do print do array, ok? Que nós temos aqui. Okay? Isto aqui é só para confirmar aqui a nossa matriz. Okay? Depois temos aqui uma nota, só para informar que as matrizes obtidas da indexação por valor booleano não são referências, mas sim novos arrays independentes, ou seja, cópias. Depois aqui, neste ponto, então podemos ver como é que podemos alterar valores por fatiamento. Isto é, as matrizes NumPy são mutáveis, ou seja, podemos alterar o valor de um elemento do array após ele ter sido inicializado. Okay? É isso que significa mutável. Já falámos muito sobre elementos mutáveis e imutáveis em Python. Portanto, isto já foi muito divulgado aqui no canal. Portanto, é só uma questão de verem essa informação que está por aí no vídeo. A seguir são mostrados alguns exemplos. Okay? Temos aqui então um exemplo em que vamos criar aqui um array com 10 elementos. Aliás, sim, 10 elementos, cada um a 11. Depois temos aqui o print do array. Vamos alterar o primeiro elemento, ou seja, fazemos array do índice 0 igual a 100. Depois temos aqui um print que é alterar o primeiro elemento para 100. Okay? Depois alterar vários elementos não contíguos. Por exemplo, se eu quero alterar o array a posição 2 e a posição 4, índice 2 e índice 4, dou os dois valores. Okay? Está aqui alterar o terceiro e quinto elementos, índice 2 e 4, para 90 e 100, respectivamente. E depois, se quiser alterar também vários elementos de uma forma sequencial, portanto, usando tipo um slicing. Portanto, eu posso dizer que o array da posição 5 à posição 8, ok? Neste caso vai ser 7, porque o 8 não está incluído, vai ficar então com um valor de menos 5. Vamos aqui executar o código para vermos isto na prática. Pronto, cá está. Portanto, o nosso array original é este. Portanto, como estamos aqui a ver, com os elementos de 1 a 10. Aqui alteramos o primeiro elemento, que é o índice 0, passou para 100. Okay? Depois alteramos aqui o terceiro e quinto elementos, ou seja, o índice 2, okay? Que é o que está aqui.
e o índice 4, que é o que está aqui, para 90 e 100, respectivamente. E depois aqui alteramos do quinto ao sétimo elementos, ou seja, o índice 4 a 8, que são estes que estão aqui. Ok? Vamos alterar então para menos 1. Ok? Portanto, 0, 1, 2, 3, 4. Portanto, ele passa para aqui. Ok? Aqui índice 4 a 8. Portanto, cá está. 0, 1, 2, 3, 4. Passa para menos 5, menos 5, menos 5. Ok? E depois 9 e 10. Ok? Deixa-me só executar aqui novamente o código. Ok? Muito bem. Ora bem, vamos agora ver o seguinte exemplo numa matriz 2D, onde alteramos o array fatiado e o respectivo impacto no array original. Ok? Pronto. Este é um exemplo, uma imagem para ilustrar o que é que foi feito. Portanto, cá está. Portanto, nós temos aqui um, uma alteração. O que é que vamos fazer no próximo exercício? Uma alteração daqui desta submatriz, ok? E vamos utilizar aqui o slicing para alterar estes valores. Portanto, temos aqui, reparem, o nosso array, com os valores com três linhas e 4 colunas, ok? E vamos depois aqui fazer aqui um fatiamento, cá está, um array slice, um fatiamento do nosso array, portanto, do 2 em termos de linha, ok? Portanto, desde o início até ao 2 e depois de colunas do 1 ao 3, ok? E depois vamos aqui alterar o 0 para o 100, portanto, modificar o array, ok? E depois vamos ver então essa visualização, ok? Portanto, vamos usar aqui o código, já está. Portanto, temos o nosso array original, vou só pôr um bocadinho isto mais pequeno para podermos visualizar tudo, ok? Portanto, temos aqui o nosso array original com os três, com os valores aqui. Portanto, cá está o nosso array original. Temos o nosso array fatiado, ok? Portanto, 12, 13, 22 e 23, tal e qual como está aqui, através deste slicing que nós temos aqui, ok? Depois temos o array fatiado com a seleção, com este que nós temos aqui, portanto, de 0 a 1, ok? Que é o que está aqui. Temos aqui o slicing, ok? Que vamos dar o valor, vamos atribuir o valor 100, que é o que temos aqui. Portanto, vamos atribuir o valor 100 a este valor. Portanto, ele tinha 12 e passou para 100. E depois temos aqui o array original depois da alteração do array fatiado. Portanto, nós vamos ver aqui esta alteração, portanto, o valor que está aqui 100 foi alterado. E é o que está aqui uma nota a dizer que é um slicing de uma matriz, é uma visualização dos mesmos dados, portanto, modificá-la modificará a matriz original. Ok? Pronto, temos aqui mais informação sobre também estes métodos de indexamento de arrays. Portanto, aqui na própria documentação aqui do Python, que podemos ver depois também com mais detalhe. Vamos ver agora aqui algumas operações aritméticas. Ok? Portanto, as operações do NumPy são realizadas elemento a elemento, ou seja, ou EE, neste caso, vamos apontar sempre a escrever, digamos. As operações comuns de um array por um escalar são propagadas entre o escalar e cada elemento do array. As operações entre arrays são feitas elemento a elemento, ou seja, realizadas entre elementos na mesma posição e os arrays devem ter as mesmas dimensões. As operações de incremento, tais como arrays, é igual a array mais 1, significa array igual a array mais 1, ou array vezes igual a 2, ou seja, multiplicar o array por 2, as operações são realizadas in place, ou seja, alteram o próprio array. Existem diversas outras operações do NumPy que são realizadas in place, enquanto em várias delas existe o parâmetro in place igual a true ou false, portanto, que permite a decisão de qual caso se deseja naquele momento. As operações podem ser feitas entre arrays, retornados por funções que retornam arrays. Okay? Temos aqui um exemplo de operações com escalares. Portanto, temos aqui o nosso array. Vamos aqui usar aqui o código. Portanto, temos aqui o nosso array que vai criar elementos entre os 10. Vamos utilizar aqui a função, o método linspace, ok?
portanto, que vai criar elementos de 10 até 20, ok? Eu quero 5 elementos, então vai ser o 10, o 12,5, o 15, o 17,5 e o 20. E depois temos aqui então faz o print do array e depois temos aqui então as várias operações aqui inerentes. Portanto, somar 10 a cada elemento, subtrair 10 a cada elemento, multiplicar 10 a cada elemento, dividir, elevar a 10. Portanto, as várias operações temos aqui. Ok? Pronto, e depois temos aqui então o nosso array final que vimos que está aqui, que está imutável, digamos. Ok? Pronto, e podemos fazer então as várias operações. Temos aqui também mais operações, ok? Neste caso com dois arrays, portanto operações entre arrays. Portanto temos o array 1 e o array 2. O array 1 que tem números de 1 a 10, o array 2 que tem números de 1 a 100. Então podemos somar os arrays também, subtrair, dividir, multiplicar, etc. Portanto podemos fazer operações também entre arrays. Podemos aqui também ver operações com arrays de dimensões diferentes. Portanto, vamos verificar que isto dá erro. Ou seja, as operações operands could not be broadcast together with shapes 3 e 2, 2. Okay? Portanto, com arrays de shapes ou formas ou dimensões diferentes, não podemos utilizar este tipo de operações. Portanto, não podemos, isto é como as matrizes, portanto, não podemos fazer esta soma, neste caso era uma soma, deste array com este array. Ok? Aquilo que fala aqui depois são os broadcasting, que vamos ver aqui, são as operações entre arrays e escalares. Portanto, as operações de incremento são realizadas in place, tal e qual como vimos no primeiro exercício. Portanto, eu executando aqui o código, reparem, eu vou criar aqui o meu array com 3 elementos, vou acrescentar aqui ao array um elemento, vou fazer o print do array, reparem que ele incrementou uma unidade em cada um dos elementos. Ok? Pronto, isto de broadcasting é o que estava aqui a dar o erro. Se vocês repararem aqui, deu aqui um erro de broadcasting. Portanto, consiste em que são operações entre arrays e um escalar que transformam o escalar num array de dimensões apropriadas. Okay? Tem que ter o mesmo shape antes da sua realização. Por isso é que deu aquele erro ali, que tinham shapes diferentes. Um que tinha shape de 3, outro tinha shape de 2. Portanto, tipo, temos aqui alguns exemplos. Temos aqui dois arrays e fazemos aqui então o chamado broadcasting, portanto, multiplicar um array por um escalar. Portanto, podemos também fazer aqui operações. Ok? No final aqui temos aqui só podemos fazer também comparações, ou seja, por exemplo, array menos 1, aliás, o array 1 maior ou igual a 2 e ele aqui, então, dá-me aqui valor booleano, portanto, falso, verdadeiro, ok? É o que retorna. Se quisermos ver mais operações matemáticas, também temos aqui o link, ok? Portanto, este link vai para a documentação oficial e temos aqui então várias funções matemáticas, como vocês estão aqui a ver, incluindo trigonometria, etc. Portanto, isto, basicamente, o NumPy é uma ferramenta muito poderosa aqui para este tipo de operações. Em termos de funções universais, portanto, as funções universais, ou chamadas UFUNC, são funções que agem elemento a elemento, ou seja, sobre todos os elementos de um array, retornando outro array das mesmas dimensões. Essas operações são também chamadas operações vetorizadas. E embora envolvam ciclos ou loops, eles também são realizadas internamente e de forma eficiente, de modo a agilizarem os processos. A tabela seguinte contempla as funções universais existentes. Okay? Portanto, temos aqui várias funções, como vocês estão aqui a ver. Okay? Portanto, aqui o ABS, por exemplo, o SQRT, portanto, valor absoluto, raiz quadrada, square, portanto, floor, algumas já vimos em vídeos anteriores, o sale, por exemplo, o floor, que são funções matemáticas. Okay? Temos aqui também funções trigonométricas, o cosseno, seno, tangente, etc. Portanto, temos aqui alguns exemplos, só para visualizarmos aqui a aplicação destas funções. Vou pôr aqui só alguns exemplos. Por exemplo, o ABS. Okay? Portanto, temos aqui um array, vai criar aqui um array de 0 a 10 com 6 elementos. Okay? E depois o que é que eu faço? Aqui vou multiplicar o array por multiplicar não, vou subtrair os elementos menos 5. Portanto, os seus elementos vão ter um valor de menos 5. Isto para termos valores negativos e positivos, que é para verificarmos aqui que temos o array, vamos aplicar aqui a função então ABS.
Portanto, temos aqui o array A, B e S, ou seja, o array com os valores absolutos 5, 3, 1, 1, 3, 5. Ok? Por exemplo, temos aqui as funções universais do sign. O sign não altera o sinal. Por exemplo, vamos criar na mesma aqui neste aqui criamos logo do menos 5 para o 10 e vamos criar 6 elementos. Ok? E temos aqui então o sinal dos elementos NP-sign do array. Portanto, temos aqui então o sinal 1, sinal 0, sinal menos 1, portanto, significa que correspondente ao positivo, ao 0 e ao negativo. Portanto, o sinal dos elementos está aqui. Portanto, menos 5, menos 2, o 1, o 4, o 7 e o 10. Ok? Depois temos aqui as funções universais, por exemplo, o mod f, que são as partes fracionárias e inteiras do nosso array. Portanto, tem aqui o nosso array criar 5 números entre 1 e 10. Vamos imprimir e depois vamos dividir aqui o nosso array por 3 e arredondá-lo com duas casas decimais. E depois temos aqui array dividido por 3, ok? Portanto, e vai dar estes valores. Então temos aqui as partes fracionárias e as partes inteiras do nosso array. Portanto, as partes inteiras e fracionárias, e cá está. Portanto, as partes, ele primeiro dá as partes fracionárias e depois dá as partes inteiras. Ok? Temos as funções universais, por exemplo, logical not ou till, que é igual. Temos aqui, por exemplo, um array com valores booleanos, true, false, false, true. E depois temos aqui a negação do array com, então, o logical not e com o sinal till, okay? Que é basicamente igual acima, okay? Que é o não lógico. Portanto, a negação. Portanto, cá está o nosso array true, false, false, true. E depois aqui a negação através do logical not e a negação através do sinal do till, que é igual. Temos aqui as funções trigonométricas que tornam um array elemento a elemento. Por exemplo, o cosseno, o seno, a tangente. Portanto, só para nós vermos aqui os elementos. Reparem, temos aqui então os vários elementos aqui. O cosseno de 90, o seno de 90, a tangente de 90, de 180, 270, 360, etc. Okay? Por padrão, todas as funções trigonométricas usam radianos como parâmetros, como nós vimos ali, 90, 180, 60, são graus, mas podemos converter radianos em graus e vice-versa também no pi. Portanto, temos aqui então os valores em radianos e depois ele vai converter ângulos de graus para radianos, usando aqui então o tag to rad, portanto, graus para radianos. E vai imprimir os radianos. Portanto, cá está. Estes são os valores radianos correspondente aqui a estes valores em graus. Preço inverso converte todos os valores da seguinte matriz, array, em graus. Portanto, cá temos aqui, temos aqui o np.pi, ok? E depois temos aqui então o nosso array, ele vai dividir então o pi por 2, ok? Aqui vai pôr o pi, aqui vai pôr o pi vezes 1.5, ok? Aliás, 1.5 vezes o valor de pi, 2 vezes pi, ok? E depois ele faz aqui então o radiano para grau, ok? Pronto. E depois aqui faz a impressão dos graus, reparem, e está aqui o processo 90, 180, 270, 360, que correspondem então aqui aos valores que nós tínhamos aqui, ok? Portanto, depois, por fim, temos aqui um outro exemplo, ok? Podemos também, por exemplo, ver aqui, por exemplo, imprimir aqui, temos aqui um array 5, por exemplo, que tem 6 elementos, de 0 a 5, ok? Está aqui o nosso primeiro array, 6 elementos, de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o outro array com valores aqui entre 1.8 e 2.4, ok? São valores aqui utilizando o random, portanto aleatório, ok? Multiplicado depois por 5. E depois temos aqui o print dos arrays, array 5, array 6, por exemplo. E depois temos aqui um array maior que vai ser igual a array, os valores do array 5 são maiores que os valores do array 6. Portanto, podemos imprimir o valor e ele dá-nos aqui então, se caso seja verdadeiro ou seja falso. Portanto, isto aqui várias funções que podemos utilizar e aqui, cá está. No nosso, mais uma vez, temos aqui o link para mais funções universais. Portanto, e podemos depois então verificar e ver estas funções, estas e outras funções ao detalhe. Pronto, vamos agora fazer uma pausa e depois no próximo vídeo então vamos continuar com o resto das funcionalidades do NumPy.